Nesta obra das independências e liberdades, Severino Elias Goenha traz uma mentalidade muito clara sobre o passado, presente e o futuro de África. E como o passado foi muitas vezes interpretado como não histórica, como o ser humano africano foi considerado como não humano, não pertencente à história universal. Isto convertente das visões de vários pensadores, vários filósofos como Hegel, que falava que o povo africano não tinha história, que o povo negro era um povo sem história. Mas ele vai declarar definitivamente que essa visão não veio à toa, porque existia uma coisa muito mais clara sobre isso antes das afirmações desses mesmos pensadores, que é a antropologia, que foi criada para poder estudar então esses povos não históricos, isto é, esses povos que não faziam parte da história universal. Muitas vezes se esquece que o Egito já foi um grande centro do conhecimento e só nós vemos que mais de 3.000 anos as construções, os avanços da medicina, da agricultura foi tão grande que outros pensadores gregos vieram até o Egito estudar aquelas sociedades. Podemos ter esses escritos no Heródoto, o pai da história, quando descreve as sociedades egípcias, e vermos como essa mesma transformação do homem foi perdendo gradualmente o seu espaço dentro da história ocidental quando acontece essa mesma colonização. Porque se nós vermos antes da chegada dos colonizadores, nós vemos que Benin, Gana, Egito, Etiópia eram grandes sociedades, eram grandes países, desenvolviam-se, tinham bastante ouro. Nós vemos que alguns sistemas organizacionais dessas mesmas sociedades eram através da monarquia, também tínhamos reis, mas esses reis não são estudados por quê? Porque será que os sistemas que eles desenvolveram não fazem parte de um sistema político como de um Platão, de um Aristóteles, de um Hobbes, de um Rousseau? Mas essa mentalidade é bastante difundida atualmente quando se estuda os manuais de história, porque a história que é contada é apenas a história do século XV até a saída dos colonizadores. Mas antes disso não existia um povo, não existia uma história, não existia uma organização. Existia, mas contudo foram obrigados a ocultar certas informações para desconsiderar totalmente este homem negro, este homem preto, porque nós vemos que essa mesma desconstrução surge através da antropologia e etnologia, porque essas duas ciências foram inventadas, foram criadas para estudar esses mesmos povos nativos, tanto em África como nas Américas, para poderem descrever as suas características, seus hábitos e costumes,